bem-vindos novamente. Vamos então agora abordar aqui o submódulo 2.3, que diz respeito à inteligência emocional aplicada ao atendimento. Digamos que a inteligência emocional é assim como se fosse o grande chapéu, não é? Desta autorregulação, da empatia que vamos falar a seguir, de muitas das competências que são importantes emocionalmente. No fim desta apresentação e também da tarefa, claro, que vos vou apresentar no fórum, aquilo que é expectável é que vocês consigam compreender o conceito então de inteligência emocional, que consigam reconhecer a importância da mesma no atendimento ao cliente, consigam identificar competências que estão associadas a este conceito e aplicar princípios de inteligência emocional em situações de atendimento e gestão de reclamações. Portanto, começando desde logo pelo conceito de inteligência emocional. Ora, este diz respeito à capacidade, não é, que nós temos de, primeiro, desculpem, estava só aqui a tentar puxar a minha carinha para cima, isso. Primeiro, reconhecer as nossas emoções, conseguirmos identificá-las, ok? Depois, num passo seguinte, conseguirmos compreender aquilo que estamos a sentir, conseguirmos contextualizar, ok? Se eu estou a sentir ansiedade, de onde é que vem esta ansiedade? Eu tenho prazos para cumprir? Ela surge do nada? É fruto de algum stress que eu tenho vivido nos últimos dias? Pronto, é importante nós conseguirmos identificá-la, reconhecê-la, compreendê-la, para depois conseguirmos então ter a capacidade de a gerir, ok? E isto diz respeito à capacidade que nós temos de fazer isto connosco próprias, portanto numa questão mais intrapessoal e interpessoal. Portanto, a ideia é que quando nós somos emocionalmente inteligentes, consigamos fazer este exercício connosco e consigamos também fazer este exercício com os outros, como também identificando aquilo que a outra pessoa está a sentir e usando a empatia muitas vezes para ajudar a outra pessoa a conseguir gerir da melhor forma aquilo que vai sentindo. Porquê é que a inteligência emocional é importante no atendimento? Acho que já deixei aqui bem claro que esta questão das emoções não se restringe única e exclusivamente à nossa vida pessoal, não é? Nós somos um todo e, portanto, as emoções acompanham-nos também na nossa vida profissional e ela é muito importante na vida profissional porque, de uma forma ou de outra, nós vamos sempre estar aqui ligados a outras pessoas, não é? E, portanto, nós acabamos por lidar com pedidos, com problemas, com dificuldades, com imprevistos, independentemente daquilo que seja. E muitas vezes, no meio desta gestão toda, não é? Da nossa vida profissional, temos que lidar também com aquilo que são as nossas emoções, as dos outros, com aquilo que são as expectativas, quer nossas, quer do outro, com as frustrações, com as preocupações e as próprias insatisfações, ok? Portanto, a ideia é que a inteligência emocional nos permita responder de forma mais eficaz a todas estas situações. Quais é que são as competências da inteligência emocional? Os dois primeiros tópicos dizem mais respeito a nós próprios, portanto é uma questão mais intrapessoal, que é a questão da autoconsciência e da autorregulação. Nós já falámos de autorregulação no submódulo anterior e vamos falar da autoconsciência a seguir, está bem? Portanto, a autoconsciência é eu reconhecer as minhas emoções e a autorregulação é eu geri-las de uma forma adequada, ok? Parecem conceitos assim muito parecidos e até um bocadinho não é, repetitivos, mas de facto dizem respeito a coisas diferentes.
E a nossa língua portuguesa é tão incrível que tem palavras para tudo, não é? Depois, a questão da empatia e das competências relacionais estão um bocadinho mais ligadas àquilo que é o meu relacionamento interpessoal. Portanto, eu sou empática quando eu consigo compreender as emoções e as perspectivas dos outros, ok? E aqui a definição de empatia está muito reduzida, não é? Porque se quisermos ser rigorosos, a empatia é muito diferente daquilo que é a simpatia, está bem? A empatia é um exercício mais complexo, mas nós vamos ter aqui um submódulo relacionado diretamente com a empatia, está bem? E deixei-vos também um vídeo depois para a tarefa, onde eu acho que, não é, uma imagem vale mais do que 1000 palavras e, portanto, o vídeo vale mais do que 2000. É um vídeo muito, muito esclarecedor daquilo que é empatia. E depois as nossas competências relacionais, está bem? Desde logo a comunicação e estabelecer relações positivas. Portanto, a inteligência emocional diz respeito a tudo isto. Como é que nós muitas vezes aplicamos esta inteligência emocional ao atendimento? Que às vezes a dificuldade maior é esta, não é? É perante um cliente insatisfeito, como é que eu reajo? E eu tenho aqui duas formas de reagir. Portanto, eu posso escutar, compreender e responder de uma forma adequada, não é? Podendo, desta forma, facilitar a resolução do problema. Ou, por outro lado, eu posso reagir defensivamente, o que pode aqui agravar a situação. Eu deixei-vos aqui, neste azul turquesa, esta frase sublinhada, porque eu diria que, sem perder muito tempo, mas eu diria que muitas vezes nós acabamos por personalizar muitas situações. O que é que eu quero dizer com isto? Muitas vezes, perante um problema, uma dificuldade ou uma reclamação, ao invés de estarmos focadas efetivamente em encontrar uma solução, em compreender aquilo que nos está a ser dito, nós reagimos de uma forma quase a defender-nos, quase como se aquela pessoa estivesse a atacar-nos, não é? E a atacar o nosso trabalho e o brio do nosso trabalho. E muitas vezes muitos problemas surgem por isto mesmo. Mas isto é uma questão que até podemos depois abordar e com mais rigor e com outros exemplos na nossa sessão, na nossa videoconferência, porque de facto é uma questão que me tem vindo a acompanhar e que eu vou percebendo das pessoas com quem trabalho. Imaginem um exemplo, se calhar mais fácil e mais básico para compreenderem o que é isto de personalizar, mas imaginem o que é uma pessoa que trabalha com crianças, por exemplo. A criança de repente tem um comportamento desadequado e o adulto, a reação do adulto, ao invés de ser compreender o porquê que a criança teve aquele comportamento desadequado, é porque é que me está a fazer isto, porque é que me está, por exemplo, a tirar do sério, porque é que me está a provocar, não é? Portanto, nós muitas vezes temos esta tendência a personalizar, porque é que aquela pessoa está a falar assim comigo. Pronto, e acho que se nós trabalhássemos um bocadinho mais esta questão do não personalizarmos muito daquilo que é dito ou feito pelos outros, se calhar teríamos aqui outra abertura para resolver muitas das situações. É só uma opinião pessoal e profissional relativamente a esta questão, que espero que vos faça sentido, e se não fizer também estarei cá para esclarecer esta questão de uma outra forma. Portanto, há imensos benefícios da inteligência emocional no atendimento, não se esgotam neste slide de todo, está bem? Portanto, nem sempre no atendimento é possível controlarmos as situações, não é? Mas é possível muitas vezes controlar a forma como nós respondemos, não é? Aqui, controlar no sentido em que falamos de comportamento, está bem? E, portanto, a inteligência emocional ajuda-nos a melhorar a nossa comunicação, a reduzir conflitos, pode aqui aumentar a satisfação do cliente, facilita muitas vezes a resolução de problemas e a ideia que promova, obviamente, relações profissionais positivas. E pronto, e ficam aqui com a atividade 3, que estará, como sempre, como todas as atividades, no fórum, ok? Portanto, espero que seja aqui uma atividade produtiva.
alguma questão, alguma dúvida, entrem em contacto diretamente comigo ou então guardem-nas depois para a nossa videoconferência e falaremos sobre elas.